Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma lição? Vamos ver. Quem que viu a aula passada, da semana passada? Vocês se lembram qual foi o nome do herói da aula passada? Foi Golias? Não. Quem que foi? Foi Davi. Davi que venceu o gigante Golias com a ajuda de quem? Do Senhor. Mesmo sendo pequeno, ele venceu um gigante com a ajuda do Senhor, vocês se lembram? E você sabia que Deus já havia escolhido Davi antes mesmo dele derrotar o gigante Golias? Deus já havia escolhido Davi muito antes. Hoje, nós vamos ver como que Deus escolheu Davi. E sabe o que mais? Nós vamos aprender que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê da mesma forma que a gente. Nós, muitas vezes, nos enganamos, porque os nossos olhos só conseguem ver a aparência. E às vezes a aparência engana. Às vezes a pessoa parece ser boazinha, mas o coração dela tá cheio de maldade. Mas Deus não. Deus, ele consegue saber o que está no nosso coração. Deus vê o coração. E aí é que é a diferença. Deus não se importa com a aparência. Não se importa se você é pequenininho, não se importa se você é grandão. Deus, ele se importa com o nosso coração. Tem um versículo na Bíblia que fala exatamente isso. O que é a Bíblia mesmo? É a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, que fala coisas maravilhosas para nós. Vamos abrir a Bíblia e ver se está falando isso mesmo? Será que a tia Lina está falando a verdade? Vamos usar a Bíblia para confirmar. Quem não tiver uma Bíblia em casa, pode abrir até no celular, se o papai e mamãe não tiver Bíblia. Se você souber ler, pode abrir a sua Bíblia. Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, na parte B. Tem duas partes do versículo. E se você não tiver uma Bíblia, que tal pedir a Bíblia de presente para o papai e para a mamãe? Para eles poderem contar todas essas histórias tão legais, histórias de guerra. Na Bíblia tem histórias de felicidade, de reis, de rainhas. E mais importante é que fala a história de Jesus. Vamos pedir uma Bíblia para o papai e mamãe? Você tem uma Bíblia? Se você não tiver, olha só, uma ideia de presente para você, hein? Então vamos lá. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, parte B. Sabe o que fala aqui? O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Viu? A Bíblia confirmando aquilo que a tia Lina acabou de dizer. Então vamos para a nossa história? Então, o que acontece? Vocês se lembram de Samuel? Samuel, aquele menino que o Senhor chamava ele de noite, ele não sabia quem era, a tia Lina contou essa história. E aí era o Senhor que estava chamando ele. Deus estava chamando Samuel para ser profeta. Samuel é filho de Ana, lembra que Ana chorou e Deus deu a ela esse filho lindo, né? Especial, como vocês são lindos e especiais. Samuel cresceu. Samuel se tornou um profeta. E aí, lá nessa época da história, o rei de Israel se chamava Saul. Deus já havia escolhido Saul, Samuel era o profeta, mas Saul estava fazendo coisas muito erradas, estava entristecendo o coração de Deus. O coração de Saul já não era um coração bom. E o Senhor decidiu que o povo teria um outro rei. Saul deixaria de ser rei. E aí,
Deus mandou Samuel ir até a casa de um homem chamado Jessé, porque Deus já tinha escolhido qual que ia ser o próximo rei e mandou Samuel para ir lá e ungir, orar, derramar um óleo sobre a cabeça desse novo jovem que seria um novo rei, tá? Então, quando Samuel chegou na casa de Jessé, pediu a Jessé para trazer todos os filhos dele. Ele ainda não sabia o nome de quem que seria o próximo rei. Deus iria revelar para ele na hora. E aí, Jessé chamou o primeiro filho, que se chamava Eliabe. E aí Samuel pensou, imagino que Samuel pensou assim, esse é alto, deve ser esse o próximo rei. E sabe o que Deus falou com Samuel? Na Bíblia tem aqui também. Fala assim, ó, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Não era, parecia que Eliabe deve que tinha a aparência de um rei, mas Deus não tinha escolhido Eliabe. Então Samuel falou com Jessé, não é esse filho. Aí Jessé chamou outro, Abinadab. E aí Samuel, eu imagino que pensou assim, deve ser esse agora. Não, Deus falou, não é esse que eu quero. E aí Samuel chamou outro filho. E o Senhor disse, não é esse. Chamou outro, e chamou outro, e chamou outro, e chamou 7 filhos. E o Senhor disse, não é nenhum destes. Samuel pensou, como? Como, Senhor? Ele falou assim, Jessé, o Senhor disse que não é nenhum desses. O Senhor tem mais um filho? Jessé falou, tenho mais um, mas é o caçula. Eu imagino que eles estavam pensando assim, não deve ser o caçula, o menor, mas Deus não se importa se é o menor, se é o mais novo. Deus não vê a aparência, lembra? Então Samuel disse para Jessé, mande chamar esse filho. Sabe onde que esse filho de Jessé estava? Trabalhando, cuidando do rebanho. Olha só, e era o mais novo. E aí, quando chegou, sabe qual era o nome desse filho de Jessé? Davi. Quando Davi chegou, o Senhor disse para Samuel, é esse? E mandou que ele ungisse. Davi seria o próximo rei, apesar de ser o filho mais novo. Deus escolheu Davi. Deus vê o coração. Davi tinha um coração bom. Lembra, Davi estava com um rebanho. Davi era um pastor de ovelhas. Davi era bom. E sabe o que mais? Davi amava o Senhor. E Davi foi escolhido e seria um grande rei. Vocês vão ver que na Bíblia conta como Davi foi um grande rei, muito usado pelo Senhor. Deus escolheu Davi, apesar das aparências. Vocês aprenderam a lição? Deus se importa com a aparência? Não se importa apenas com a aparência, porque Ele conhece o nosso coração. Temos que estar com o coração sempre bom para Deus. Tem um louvor muito legal que fala sobre isso. Vocês querem aprender? O louvor fala assim, ó. Oba, Jesus me ama. Posso ser pequenininho ou grandão. A aparência não importa, Deus só vê o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pequenininho ou grandão,
Aparência não importa, Deus só vê o coração. Aparência não importa, Deus só vê o coração. Muito bem. Vamos orar para nos despedirmos? Feche seus olhinhos em casa e não se esqueça, Deus não se importa se o seu olho é marrom, se o seu cabelo é loiro, se o seu cabelo é vermelhinho, se o seu cabelo é marrom também. Ele não se importa com a cor da sua pele, ele não se importa se você é gordinho, se você é magrinho, se você é grandão ou pequenininho. Deus vê o coração. E sabe o que mais? Deus ama você do jeitinho que você é. Te acha lindo, porque você é parecido com o Senhor. Nós somos a semelhança de Deus. E Ele nos ama do jeitinho que nós somos. Tá bom? Vamos orar? E você ama o Senhor? Nós temos que falar que nós amamos ao Senhor para Ele e pedir a Ele que faça morada em nosso coração. Ele habita no coração de quem convida Ele para morar em seu coração. O coração de quem tem Deus é feliz, muito feliz. Assim como o coração de Davi, nosso herói da aula passada e de hoje também. Vamos fechar os olhinhos e vamos agradecer a Deus por mais essa lição? Senhor meu Deus, muito obrigada por nos amar desse jeito. Senhor, faça morada em nosso coração. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa semana. Cuida das nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchauzinho.